Uma produção Domínio Público Audiolivros de Jaime Maciel. O Homem Sem Memória. Narrado pelo autor. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Jaime Maciel? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Ele não tinha ideia de quanto tempo fazia que estava ali. A escuridão era total e seus braços estavam amarrados. Com a cabeça latejando e uma forte ânsia de vômito, não conseguia pensar direito. Precisava se acalmar. Respirou fundo e tentou organizar seus pensamentos. Qual era a última coisa de que se lembrava? Suas memórias vinham em forma de flashes. Uma discussão no trânsito, uma festa de aniversário, uma viagem de avião. Lembrou de ter esperado muito tempo por uma conexão, mas não lembrava para onde estava indo e nem de onde estava saindo. A discussão que teve no trânsito estava relativamente clara em sua memória, mas parecia ter sido há muito tempo. Talvez ainda fosse criança na ocasião. O enjoo voltou com força, mas não havia nada no seu estômago. Sentia fome e sede. Tentou lembrar o próprio nome, mas não conseguiu. É isso, pensou ele. Alguém me drogou e me prendeu em algum porão escuro. O chão era macio, como se seus captores tivessem espalhado roupas velhas pelo chão. Como se faz com um cachorro, pensou com amargura. Socorro! Gritou ele, e sentiu a garganta seca arranhar. A voz, um ganido quase inumano. Gritou por socorro de novo, até ficar tonto e cair sobre os trapos, cheirando a urina que o cercavam. Porque eu... De todas as pessoas, por que justo eu? Sentiu as lágrimas querendo brotar de seus olhos, mas houve apenas uma ardência seca nas vistas. Estava desidratado demais para chorar. Precisava sair dali. Se pegou pensando no que o aguardava lá fora do cárcere, mas não conseguia lembrar de nada. Era um homem sem memórias. Foi a única coisa concreta que conseguiu formular sobre a sua situação. Um homem sem memórias. E, portanto, um homem morto. Um corpo apenas, sem lembrar da mãe que o amamentara ou dos amigos que o teriam apoiado nos momentos difíceis. Sem ideias, sonhos ou ambições. O que é um ser humano sem as suas lembranças, afinal? Precisava se lembrar a todo custo. Se agarrou aos fragmentos que antes lhe vieram à mente. Sim, lembrava-se de uma discussão no trânsito. Estava agachado no compartimento atrás do banco traseiro de um Fusca. Lá fora, 2 homens discutiam. Houve um estampido, gritos, e alguém o tirou do carro tampando os seus olhos. Mas ele viu o sangue no chão. Sua cabeça começou a doer muito. Abandonou as memórias e gritou, deitado em posição fetal. A escuridão era absoluta. Escutou uma porta abrir. Seu coração congelou no mesmo instante. Com certeza era o sequestrador. Os passos abafados
se aproximavam lentamente enquanto ele se encolhia o melhor que podia. Estava indefeso. Seu coração batia freneticamente no peito, enquanto ele imaginava os horrores que certamente sofreria nas mãos do psicopata. Mas estava congelado de medo. Apenas desejou uma morte rápida. Uma mão fria o segurou pelo rosto, apertando e fazendo com que sua boca se abrisse em um bico. Algo tocou os seus lábios. A sensação familiar de uma garrafa o fez inclinar a cabeça e a água fria e refrescante lhe desceu pela garganta como um bálsamo. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas sons guturais desarticulados. Não sabia ao certo o que estava tentando dizer. Se pedia clemência ou agradecia pela água. Lhe ocorreu o pensamento de que um cachorro, mesmo sendo agredido, sente-se grato por lhe tratarem as feridas, mesmo que seja o próprio agressor. E ali estava ele, quase agradecendo ao seu algoz por lhe matar a sede, a qual ele mesmo o havia submetido. "Seu doente!" pensou em dizer. Quando parou de beber para respirar, tentou lançar-lhe um olhar de soslaio. Queria gravar na memória o rosto do seu inimigo. Na falta de memórias, pensaria em sua vingança. Mas tudo ainda estava escuro como a noite. A mão lhe apertou os lábios novamente, e ele sentiu os comprimidos lhe serem empurrados garganta abaixo, seguidos por mais água. Quase se afogou e, tossindo, mal percebeu o indivíduo saindo da sala. Ouviu apenas a porta bater e a chave girar na fechadura. Agora tinha certeza. Estava sendo drogado. Sabe-se lá há quanto tempo. Quando o enjoo voltou, fez força para vomitar os comprimidos. Seria fácil se pudesse colocar os dedos na garganta, mas com os braços amarrados era impossível. Tossiu sem parar até sentir a água voltando. O gosto de bilis apenas o deixava mais enjoado. Tentou até conseguir colocar para fora os comprimidos que certamente o estavam aprisionando no esquecimento e caiu em um sono sem sonhos. Acordou com as mesmas mãos lhe apertando os lábios. Por sorte, caiu no sono com o corpo em cima dos comprimidos que regurgitara. Agora lhe davam canja de galinha. Ele gostava de canja de galinha e, afinal, estava faminto. Comeu em silêncio e, ao ouvir a porta batendo, começou a se lembrar. Lembrou de sua mãe, dos seus irmãos, dos amigos. Estava funcionando. Sem as drogas, estava finalmente recuperando sua memória. Lembrou-se da briga de trânsito, de seu pai sendo assassinado na sua frente, do sangue no asfalto. Lembrou dos anos de terapia, dos excessos de raiva e de ser expulso de casa ainda na adolescência. Lembrou-se dos empregos que perdeu, do isolamento, da depressão, da loucura. A sede de vingança contra um mundo que não o aceitava, contra todos os que o rejeitavam. Lembrou das vozes que lhe sugeriram a viagem e a visita à loja de ferragens. Quase não conseguiu comprar o martelo. Faltavam 10 centavos, mas o dono da loja tinha deixado por isso mesmo. Sua memória agora se inundava com as lembranças do aniversário da irmã. As vozes o convenceram a fazer aquilo. Não era culpa dele. "Não foi minha culpa!" gritou ele em desespero.
Eu não quero lembrar. Faça parar! Faça parar! Mas as imagens estavam mais uma vez vivas em sua memória. A sensação do martelo molhado de sangue, os gritos, o choro. Ele batia desesperadamente com a cabeça no chão, mas não era duro o bastante. Preferia jamais ter se lembrado. O paciente do quarto 33 está em crise, gritaram pelo rádio. 2 enfermeiros entraram no quarto onde o jovem se debatia no chão. Enquanto um deles o segurava, o outro o aplicou uma injeção e seu corpo foi lentamente parando de se mover. Ele vomitou o medicamento, disse um dos enfermeiros. Olha ali no chão. Eu acho que devíamos ter mantido a intravenosa. Esse aqui não tem mais jeito, novato. Na última crise, ele acabou arrancando os próprios olhos. Aí a gente trouxe ele para essa sala acolchoada e o metemos na camisa de força. Qual é a história dele? Perguntou o enfermeiro novo enquanto deitava o jovem já inconsciente no chão. Não sei quase nada, respondeu o outro. O cara está aqui desde antes de eu chegar. Dizem que surtou e matou a família a marteladas. Minha nossa! O que leva uma pessoa a isso? Geralmente são traumas durante a infância. Vai saber. Vamos lá, a gente ainda tem que limpar essa bagunça. Vou te ensinar a fazer a higiene dele e da sala. Isso aqui tá fedendo mais que um banheiro público. Ele sabia que era um sonho. O mesmo sonho de sempre. Sentia um mal-estar indo embora aos poucos, mas não mais lembrava o que o causara. Não importava. Era criança de novo, e seu pai o levaria até o parque. A bicicleta já estava no banco de trás do Fusca. Seu pai estava na sala calçando os sapatos, e ele, escondido atrás da porta para lhe dar um susto. O pai surge de repente com um bu que faz o garoto cair na gargalhada. Aquele abraço, a barba do pai contra o seu rosto liso de criança. Ele poderia ficar para sempre ali. Iriam passear no parque, e daquela vez, o outro homem não ficaria bravo por causa da fechada no trânsito. Era um sonho, afinal. Um sonho feliz. Pediriam desculpas e seguiriam com suas vidas. Amanhã seria igual. E no dia seguinte também. Aquele mesmo abraço apertado e a sensação de ser amado. Não precisava lembrar ou reviver mais nada. Ele era um homem sem memória. E para sempre, uma criança feliz. Fim.